Muito boa tarde, meus queridos. Sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo em formato longo aqui desse canal. Até agora eu só postei shorts, né, vídeos de curta duração, porém vai ser uma nova fase que eu vou adotar aqui ao nosso canal. Vou gravar mais vídeos longos. E eu quero saber também qual o seu time de coração. Por quê? Copa do Mundo acabando, eu também vou continuar gravando sobre Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores e os campeonatos do mundo inteiro. Comenta aqui qual time você torce e se inscreve no canal, deixa seu like e comenta aqui o que você gostaria de ver aqui no canal. Bom, indo para o tema do vídeo, o que esperar desse confronto que para mim vai ser um jogaço de bola. Tá se criando uma rivalidade há algum tempo já entre Espanha e França. Espanha vem de 2 vitórias, eliminou a França 2 vezes, né? Na Eurocopa de 2024 e na Nations League de 2025, que até foi um jogo maluco, aquele 5-4. É muito comum, né? Ter um jogo mata-mata e ter essa quantidade de gols em um único jogo. Mas amanhã acho que vai ser um jogo bom, mas também não vai ser um jogo com 9 gols. Acho que pode sim ter bastante gols, mas não a 9 gols. As principais valências dessa Espanha nessa Copa que está se mostrando é a defesa. Defesa que o Unai Simon, começa com o goleiro, que para mim não fez uma melhor temporada do que o Raya do Arsenal, que foi campeão inglês, foi vice-campeão da Champions League, mas é o homem de confiança, é o goleiro de confiança do De La Fuentes. Então, e tá fazendo o seu trabalho. Quando exigido, fez o que tinha que fazer. Tem 2 laterais que eu gosto, Pedro Porro, eu acho um bom lateral direito, e o lateral esquerdo eu sou muito fã, o Cucurella, para mim é um dos melhores do mundo, não à toa que agora está no Real Madrid. A zaga também dispensa apresentações, Laporte, Cubarsí, é uma zaga muito boa, e isso mostrou que você não precisa de nomes estrelados para formar uma forte seleção que vem ganhando a maioria das coisas que disputa, que é a Espanha. Você precisa montar um time que tenha um propósito de jogo, um estilo de jogo definido e que faça e que cada jogador entenda o seu papel e a sua função. Eu vejo isso muito na Espanha. É um time que entende, cada jogador entende o que ele tem que fazer dentro de campo. O Rodri tá jogando uma enormidade nessa Copa do Mundo e não fez uma boa temporada no Manchester City, que nem fez quando foi bola de ouro, que para mim dispensa comentários sobre essa bola de ouro, né? Essa bola de ouro tinha dono e não era o Rodri. Mas, enfim, o meio de campo da Espanha, você ainda tem Fabian Ruiz, o Pedri, que no último jogo foi sacado, você tem o Merino, que quando entra, decide o jogo, decidiu contra Portugal, decidiu contra a Bélgica, então é uma equipe que, cara, cada um entende que eu não preciso ser a estrela, eu preciso fazer que minha equipe vença. E tá dando certo isso na Espanha. E óbvio, o principal nome é o Yamal, mas vocês veem que Yamal não tá fazendo uma boa Copa, que nem a gente esperava, óbvio. Começou a competição machucado, lesionado, isso atrapalha demais o atleta. Mas se eu não me engano, o Yamal tem um gol na competição para o jogador do quilate dele. Isso é muito pouco, tá abaixo do esperado, mas está fazendo ali sua função e está ajudando a Espanha. Ajudou contra a Bélgica, acho que não fez uma partida assim, nível Yamal, mas foi uma partida boa. E ainda tem outros craques, o Erzabal também joga um bolão, gosto muito. Indo agora para a França, aí sim, você tem jogadores que se colocar os espanhóis contra os franceses, acho que os franceses levam a melhor individualmente. A técnica da França dispensa comentários. Quando você tem um ataque com Dembélé de um lado, o Lise armando o time, Doué na outra ponta e centralizado é o Mbappé, cara, qualquer um pode decidir um jogo. E o Mbappé ainda podemos dizer que ele é um falso 9, que ele se movimenta demais. O que eu gosto nessa seleção francesa é que nenhum tem posição fixa.
Você vê o Olise caindo pelo meio, caindo pelas beiradas, Dembélé vindo pro meio, o Mbappé rodeando a área, indo de ponta a ponta, cara, é uma seleção que, para mim, a gente tá vendo uma das melhores seleções da França. E vocês viram a comparação que estão fazendo dessa seleção francesa com a seleção de 2002 do Brasil, comparando Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo com, se eu não me engano, Dembélé, Mbappé, o Olise e Mbappé. Cara, assim, é uma boa seleção, mas não cabe na mesma frase ter essa comparação, né, cara? É outro nível de jogador, Ronaldo e Ronaldinho, mas é uma boa seleção francesa. Eu acho que a seleção francesa conta muito com a sua agilidade, a sua força, o meio de campo muito forte, o Rabiot, que eu não gosto dele, eu acho que em clubes não vai tão bem, mas quando veste a camisa da seleção francesa, o cara se transforma em outro jogador, é outro tipo de jogador, outra técnica, um jogador que sabe sair jogando, sabe marcar. Você também tem dois laterais bons, Theo Hernandes, Koundé, e a zaga, o Pamecano, eu acho ele um zagueirinho muito bom, mas que gosta de emoção. Ele dá umas furadas, mas é um bom zagueiro, é um bom zagueiro. Mas com ele a partida tem emoção e também se a gente falou que todo grande time começa com um grande goleiro que é o Unai Simon pela Espanha, na França não é diferente. O Mainan, quando foi exigido, correspondeu. Então vai ser um duelo interessantíssimo de ver. Na minha visão, a França está um degrauzinho nessa Copa acima da Espanha. Mas, que nem eu falei, os últimos confrontos mostra isso totalmente diferente. É outro cenário. Mas eu acho que nessa fase, pelo que está jogando de bola, se a equipe francesa não entrar com salto alto, achando que pode ganhar a qualquer hora, e vai ser muito difícil segurar um quarteto desse, cara. É muito difícil, mesmo que a Espanha tá numa solidez defensiva absurda. Mas a individualidade da França, para mim, vai se sobressair e vai passar amanhã. Eu quero saber de você. Quem passa nesse confronto? Deixa aqui nos comentários. Curte o vídeo, segue o perfil. Tamo junto, me acompanha para mais vídeos e lives futuramente. Tamo junto, se inscreve, rapaziada.